Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a ética das virtudes. Eu sou um partidário da ética das virtudes, mas, embora um partidário, eu reconheço que ela tem limites. Dois limites que eu reconheço são que ela não dá conta de todas as nossas relações humanas, éticas e morais que temos na sociedade, e também que, dependendo de certa leitura, ela pode ser corrompida e ser levada para um lado do individualismo ético, ou então justificar vícios, né? ou justificar ou ser encarada como uma ética individualista. Então, reconheço, né, na ética das virtudes esses dois limites, né? Mas então vou tentar falar um pouco sobre o que eu penso sobre a ética das virtudes. Primeiro, de forma geral, né, o que é uma virtude? De forma geral, a virtude é uma excelência, é aquilo que de melhor há. Então, Aristóteles vai pensar a virtude como aquilo que há de melhor nas coisas, não somente no ser humano. Então, um cavalo manifesta a sua virtude, a sua excelência, aquilo que há de melhor nele, quando desenvolve melhor, no máximo da perfeição da sua natureza. Correr rápido, ser belo. As coisas também, para Aristóteles, são virtuosas. Uma faca é virtuosa na medida em que a natureza da faca é cortar aquela que corta melhor, desenvolve melhor a sua natureza. Ela é mais excelente, ela é virtuosa. A virtude do ser humano, para desenvolver as suas virtudes, suas excelências, deve saber qual é a natureza humana, potencialmente racional. Então, o desenvolvimento do seu intelecto, da sua racionalidade, faz parte do desenvolvimento da sua virtude, da sua excelência. Os estoicos também têm uma noção de virtude. Também, para eles, virtude é uma excelência, mas, no entanto, só o ser humano pode ser virtuoso, porque para os estoicos, a virtude precisa participar do logos racional. E só o ser humano participa do logos racional. Então, só o ser humano pode ser virtuoso, porque é preciso haver uma decisão racional, um juízo racional envolvido no desenvolvimento da virtude. Isso só o ser humano, em pleno uso da razão, a partir dos 14 anos, é que pode ser considerado virtuoso. Bom, então, de forma geral, vou pegar aqui a excelência estoica, a virtude estoica como exemplo, porque ela é tipicamente humana, e vamos colocar, então, que a virtude é aquilo que se coloca, né? É aquele que coloca o melhor de si, o melhor do si, né? Que desenvolve suas excelências, o melhor da sua natureza. Mas qual o padrão? Essa natureza humana. Então, qual é o padrão do que eu tenho de melhor? A minha natureza humana. Vamos pegar duas, então, características da natureza humana nos estoicos. O logos racional, então, a natureza humana é potencialmente racional, é necessário exercício uma atividade para desenvolver essa potência racional e efetivamente a racionalidade humana, mas ela é potencialmente racional, então isso faz parte da natureza humana, é preciso desenvolver essa virtude, essa excelência. E uma outra virtude ou excelência da natureza humana é o fato de ele ser comunitário, social, por natureza, não há escolha. Não existe o ser humano individual, ontologicamente falando. Ele já nasce parte de uma sociedade. Ele é um ser social ou comunitário. Então, o melhor do ser humano, para os estoicos, de forma geral, está em desenvolver
a sua potencialidade racional, o logos racional, e sua capacidade, sua natureza social. Então, para os estoicos, a virtude está diretamente relacionada à vida social. A virtude individual, aquela que, por exemplo, para Aristóteles tem, né? O cavalo tem sua virtude, a faca tem sua virtude, o ser humano. A virtude, enquanto uma virtude individual, para os estoicos, ela não tem sentido se ela não corroborar, não alimentar ou se ela corromper as virtudes sociais, as virtudes individuais, não tem sentido. As virtudes sociais é que é o padrão de valoração e de validação das virtudes individuais. Isso é importante porque isso acaba com aquela dicotomia que muitas vezes falam nas éticas das virtudes, desenvolver excelências. Então, um bom ladrão, aquele que arquiteta um assalto e é bem sucedido em seu projeto, então é um bandido virtuoso. Não. Isso, de forma alguma, é uma virtude para os estoicos, porque o que ele colocou em ação não corrobora, corrompe e não alimenta as virtudes sociais. De forma alguma, esse sujeito pode ser considerado um sujeito virtuoso. O que valida a virtude individual seria as virtudes sociais, as quais ele corrompeu. A justiça, a lealdade, a confiança, a honestidade, etc. E os estoicos têm um conceito, uma palavra, né? Um conceito, na verdade, que dá conta dessa ética da virtude social. Se chama katekonta. Katekonta dá para traduzir como atos adequados sociais. Essa noção, esse conceito, ele dá a ideia das virtudes individuais em relação com as virtudes sociais. Atos adequados sociais, eles são virtuosos, né? O homem comum, ordinário, pode ter ações virtuosas. Por que comum ordinário? Porque a gente tira aqui o sábio, né? Não vamos falar sobre o sábio estoico. O homem comum ordinário, que tem atos adequados sociais, essas ações são virtudes na medida em que elas validam as relações sociais enquanto virtudes sociais. Todas as relações sociais que o indivíduo tem na sua atividade, na sua vida. Sejam as relações sociais naturais ou adquiridas. O que é natural? Relação social natural, pai, filho. Cidadão de algum lugar. É natural. E as adquiridas são aquelas que a gente vai exercendo no andar da vida. Político, engenheiro, guerreiro, sei lá, né? No momento que a gente vai desenvolvendo essas relações sociais, as virtudes sociais relacionadas a essas relações, as nossas virtudes, nossas ações individuais, nossos atos adequados devem fomentar, alimentar e não corromper as virtudes sociais dessas relações. Se as virtudes sociais não validarem as ações individuais, os atos desse indivíduo, eles não são adequados sociais e nem virtuosos. Então, essa é uma noção importante da ética das virtudes, que, a meu ver, os estoicos colocam de forma mais enfática do que a ética aristotélica, embora a ética aristotélica também fale sobre a comunidade. O lado corrompido da ética das virtudes, como eu falei no início, um dos limites dela, mas mais por uma má leitura do que por ela mesma, é pensar a ética das virtudes um individualismo. Porque como a ética das virtudes foca, dá ênfase nas virtudes pessoais de cada sujeito, de cada indivíduo, no desenvolvimento do seu caráter, da sua personalidade moral, pode dar a ideia de que seja uma ética que fomente,
que enalteça o individualismo ético. Bom, se cada um é responsável pelo seu caráter e sua personalidade moral, cada um que desenvolva as suas virtudes. Se cada um é responsável pela busca da sua felicidade, ou daimonia, como dizia Aristóteles, pois a atividade, né, a felicidade, ou a daimonia é a atividade das virtudes, então essa virtude é uma coisa pessoal, e isso me leva à minha felicidade, então que cada um busque a sua. Então pode dar uma ideia de que cada um deve, né, buscar a sua felicidade, sua daimonia, seu desenvolvimento do caráter individualmente, independente dos outros. Se eu penso assim, isso já aconteceu mais de uma vez, alguns debates sobre a ética das virtudes, pergunta-se, para que ser virtuoso, então? Para que seguir rigidamente as excelências? Isso na busca da minha felicidade pessoal, individual, eu colocar em exercício não só minhas virtudes, mas meus vícios. E se eu quiser viver em alguns vícios, e isso for vantajoso para a minha felicidade, e se a minha felicidade estiver fundamentada em alguns vícios, qual é o problema? O que eu devo para os outros? Essa é a minha felicidade. Eu estou desenvolvendo grande parte de virtudes. Mas o estoico vai dizer, se a sua felicidade, se a sua eudaimonia, se o exercício das suas virtudes ou vícios interferirem nas virtudes sociais, você não está validado mais como virtuoso. E o que você faz perturba a vida social, do qual, por natureza, todos somos. Não tem jeito dos estoicos aceitarem, né, que as virtudes, os atos adequados em relação à minha busca de felicidade ou daimonia, possa ir contra as virtudes sociais, porque somos, por natureza, sociais, estaríamos corrompendo os fundamentos da própria ética. Bom, então, essa é uma leitura, né? Acontece, infelizmente, de pessoas justificarem o individualismo ético através da ética das virtudes, a meritocracia, essa ilusão, né? A meritocracia fundamentada pelo desenvolvimento das virtudes pessoais. As virtudes individuais só têm validade, só são validadas a partir das virtudes sociais. Os até conta esse conceito de atos adequados sociais no estoicismo dá conta dessa ética. Ok? Bom, mas também um outro problema da ética das virtudes pode ser também a hiperresponsabilização, como ele é da ideia desse individualismo, né? A ênfase no sujeito pela construção do seu próprio caráter, no locus interno, quer dizer, nada do locus externo é justificativa para não desenvolver seu caráter, sua personalidade moral. Então, pode ser que ela leve a uma hiperresponsabilização de que qualquer coisa que aconteça na vida do sujeito é porque ele está sendo vicioso. Então, que ninguém, absolutamente ninguém, tem nada a ver com seus vícios e que ninguém tem nada a ver com a sua busca. É uma hiperresponsabilização, individualismo extremo. Sim, a ética das virtudes pede para que se pague o preço da responsabilidade sobre si, no desenvolvimento do seu caráter, das virtudes e dos vícios, dos ganhos e das perdas. Mas essa responsabilidade não é um peso, ela é a condição da liberdade. Porque se eu sou responsável por chegar até aqui, eu tenho capacidade e liberdade de alterar o curso das coisas que me levaram até ali para tentar de outro jeito. Essa responsabilidade é o fruto da minha liberdade. Quando eu coloco a responsabilidade no outro, eu tiro a minha responsabilidade.
mas tira a minha liberdade. E essa responsabilidade da ética das virtudes também não quer dizer que seja encarada somente individualmente. Eu sou responsável pelo desenvolvimento do meu caráter, dos meus vícios, das minhas virtudes. Isso não quer dizer que eu não seja social. Isso não quer dizer que eu não possa contar com amigos, vamos lembrar de Aristóteles, de Epicuro, né? Comunidade dos amigos, que eu não possa contar com a validação e o apoio de pessoas ao meu redor, da minha própria comunidade. Então, ser responsável eticamente pelo desenvolvimento do seu caráter não quer dizer ser isolado. Pode se apoiar nas comunidades, pode se apoiar-se nos amigos, pode se apoiar-se na validação de outras pessoas para me ajudarem no desenvolvimento do meu caráter, da minha personalidade moral. Porque nós nunca estamos destacados do social. E de alguma forma nós devemos, não só podemos ter apoio, devemos satisfação social na nossa busca da felicidade, da eudaimonia, das virtudes, porque as nossas ações influenciam a sociedade nas suas virtudes sociais ou não, ou corrompendo-as. Então, uma ética das virtudes não necessariamente, de nenhum modo, ela pode ser considerada uma ética do isolamento social. Porque por natureza somos seres sociais. E a nossa busca das nossas virtudes influenciam diretamente as virtudes sociais. Se para minha felicidade eu quero poder ser desleal com as pessoas ao meu redor, se isso me dá prazer, eu tenho liberdade de fazê-lo, mas não posso reclamar da desconsideração moral que eu vou ser levado em função das pessoas a qual estou sendo desleal, da virtude social da lealdade que eu estou corrompendo. Então, Fernando, quer dizer que a ética das virtudes, ela tem validação social da comunidade, das pessoas que têm as virtudes, que é padrão da natureza humana, um padrão, de repente, até social dessa sociedade, isso é uma virtude, enquanto que outra sociedade isso não é uma virtude. Então, quer dizer que ela só fomenta o status quo. Não, né? Não, porque algumas vezes, se não muitas, para ser virtuoso, é preciso quebrar ou ir contra as regras estabelecidas. Diga Sócrates sobre isso. Claro que tanto para minhas virtudes, para meus vícios, para quebra das regras morais estabelecidas, é preciso sempre, na ética, a justificação racional disso. Por que eu estou quebrando regras para ser moral? E essa justificação racional que sempre tem que acompanhar a ética das virtudes, seja para mim mesmo, ou seja para dar uma explicação social para alguma pessoa, tem que ter uma justificação racional para isso. Ela não pode ser apoiada simplesmente na minha subjetividade porque eu quero. Esse porque eu quero pode estar corrompendo as virtudes sociais. Isso porque eu quero, para quebrar as regras sociais, tem que alimentar outras virtudes sociais melhores ou maiores ou mais amplas que essa que eu estou quebrando. Porque senão viram um rebelde sem causa. Né? Muito bem, então, um outro limite que eu falei no início ali sobre a ética das virtudes é que ela não dá conta de todas as nossas relações sociais, enquanto seres humanos. Uma ética das virtudes, como pensada por Aristóteles, foi estabelecida dentro de uma comunidade menor, onde mais ou menos se conhece as pessoas que estamos lidando naquela comunidade. E posso confiar nas suas virtudes, que elas vão tentar desenvolver as suas virtudes, as excelências, e eu também, e todos nós aqui somos virtuosos, uma comunidade perfeita. Quando se erra, se assume o erro, se aceita a demonstração social sobre o seu vício, tenta se corrigir, tudo bonitinho. Mas em sociedades amplas como as nossas hoje, só isso não é o suficiente. Nem num condomínio hoje, de 2, 3 torres,
ou blocos se consegue uma convivência harmônica somente contando com as virtudes dos outros. Então, a deontologia, ética do dever e utilitarismo, que é uma vertente do consequencialismo, né, são éticas que dão conta de sociedades mais complexas. No entanto, ainda penso que um sujeito virtuoso, completamente virtuoso que não somos sábios, mas um sujeito à busca de desenvolver melhor, cada vez mais sua excelência, o melhor de si, o seu caráter, a sua personalidade moral, é capaz, inclusive, de dentro de uma ética do dever social, das regras sociais, ou dentro de uma ética consequencialista, utilitarista, tentando, né, o melhor para o maior número de pessoas, uma pessoa virtuosa consegue ter uma melhor relação com as outras éticas, compreendê-las melhor e ter uma melhor leitura de certas ações éticas que dependem do utilitarismo, que dependem de uma deontologia, mas um sujeito virtuoso é capaz, penso eu, ou poderia ser capaz, de compreender melhor os contextos, de como usar melhor as outras éticas quando são necessárias numa sociedade mais ampla. Então é isso, né? Esse é um pouco, muito de forma geral, uma perspectiva da ética das virtudes, especificamente aqui a ética das virtudes estoicas, né, que foi a minha pesquisa acadêmica, mestrado e doutorado. Quem quiser saber um pouco mais, ou trazer sugestões, ou trazer comentários ou perguntas sobre a ética das virtudes, por favor, coloque aí nos comentários. E se gostou e achou interessante, podem fazer sugestões, compartilhar o vídeo aí e tudo mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.